Pai do Senhor, irmãos, mais uma vez, nessa oportunidade que nós temos para nós meditarmos na palavra do Senhor. Para isso, pedimos a graça e a misericórdia do nosso Deus para que nos ajude, nos oriente e nos dê sabedoria, entendimento da sua palavra, para que nós possamos, então, estudar. Lembrando, os irmãos, que nós estamos no trimestre estudando a conquista de Canaã. Hoje, a lição de número 8, Juízes Menores Julgam Israel. Esse estudo é direcionado para uma orientação, um auxílio aos professores da Escola Bíblica Dominical na classe dos adolescentes, certo? Então, como é uma orientação, nós vamos diretamente aos tópicos, dar mais ênfase nas nossos destaques, certo? Nós temos então a nossa lição de número 8, Juízes Menores Julgam Israel, o nosso textuário, no livro de Juízes, no capítulo 10, nos versos 11 e 12. Assim diz: Porém, o Senhor disse aos filhos de Israel: Porventura dos egípcios e dos amorreus, e dos filhos de Amon, e dos filisteus, e dos sidônios, e dos amalequitas, e dos maronitas, que vos oprimiam, quando a mim clamastes, não vos livrei eu então da sua mão? Esse é o nosso textual. Como leitura bíblica, nós temos o texto em Juízes, no capítulo 10, do verso 6 ao 16. Esses versos, então, como a nossa leitura bíblica de costume em classe. A nossa lição de número 8 foi dividida, a título de estudo, em dois apenas tópicos, diferentemente das demais, essas somente duas. O primeiro deles, Abimeleque, rei em Israel. Nós temos Tola e Jair como juízes, nosso primeiro tópico. O nosso segundo está com o título Jefté, Isban, Elon e Abdon, juízes em Israel. Como sempre nós fazemos, e aconselho os irmãos também fazerem nas classes, a necessária revisão, como nós sempre falamos, para dar uma continuidade ao estudo do livro de Juízes. E destaques básicos que nós precisamos dar, dentre eles é relembrar os nossos alunos justamente quem são os juízes. Né? São libertadores, homens e mulheres escolhidos por Deus para guiar o povo, para dirigir o povo, tendo em vista a vontade de Deus de trazer a justiça divina sobre Israel e sobre os povos circunvizinhos, certo? Então, dá novamente, essa pincelada aí na questão do título Juízes, e que essas pessoas são chamadas de juízes e libertadores no nosso contexto de estudo. Na aula passada, também nós estudamos a vida de Gideão, o seu chamado, a batalha com os 300 soldados e também a sua consequente vitória, tendo em vista que obedeceram a Deus, a sua estratégia, a sua vontade, da forma que deveria ter sido realizado tudo isso. A vitória grandiosa, manifestação novamente da atuação de Deus a favor do seu povo, que com 300 venceu 135 mil soldados inimigos, soldados midianitas. Logo no final da vida de Gideão, nós vemos também que o povo de Israel propôs a ele que reinasse sobre as tribos. E a proposta foi justamente que ele e após dele o seu filho e fizesse então uma linhagem de dominadores sobre Israel. E nós temos a linda resposta de Gideão sobre essa proposta feita do povo de Israel a ele,
quando no capítulo 8, no verso 23, ele responde: sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho, sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. Então, aqui ele já rechaça essa ideia de que o homem pudesse reinar, como no caso, a oferta foi a ele, por ele ter vencido os midianitas em batalha, ele de forma alguma, nem eu nem meu filho, o Senhor reinará ou dominará sobre Israel. Esse é o contexto, o panorama que nós vamos iniciar a lição de hoje. Quando nós chegamos, então, já no nosso primeiro tópico, que diz Abimeleque, rei, Tola e Jair, juízes, a partir do capítulo 9. Quando nós vemos, então, um dos filhos de Abimeleque começa a articular, a manipular o povo de Israel, voltando a essa proposta feita anteriormente. Quando então ele chega na família, lá na cidade de Siquém, e fala, conversa aí com os anciãos. Eu sou sangue de vocês. É melhor que eu domine sobre o povo de Israel do que os 70 filhos de Gideão. E nós vemos esse apoio de Siquém, da cidade de Siquém, a essa ideia, a esse plano articulado aí por Abimeleque, filho de Gideão. E ele consegue apoio também de Bet-Milo. E nessa articulação, ele volta para a terra do seu pai, Gideão, e mata 70 irmãos que ele tinha. Todos filhos de Gideão. Então somente um escapa, com o nome de Jotão, o filho menor. Mas todos os outros filhos de Gideão, irmão de Abimeleque, ele mata todos, com a proposta de somente ele reinar sobre as tribos de Israel. E nós vemos que através desse apoio, ele faz isso. E declaram então Abimeleque rei nessa região. Na sequência bíblica aí que nós temos, nós vemos Jotão, o filho menor, mais novo de Gideão, protestar contra a cidade de Siquém. E ele faz uma parábola, interessante a parábola. Quando ele então começa a dizer que as árvores foram pedir para si um rei. E nessa analogia, nessa parábola, ele fala que veio a proposta sobre a oliveira. E a oliveira de pronto responde: deixaria eu a minha gordura que Deus e os homens em mim prezam? E iria labutar sobre as árvores? Recusa. Daí vem então, fazem a proposta à figueira. E a figueira tem a resposta no verso 11: deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto para labutar pelas árvores? Sobre as árvores? Recusa. E vem fazem a proposta à videira. E a videira responde no verso 13: deixaria eu o meu mosto que alegra a Deus e aos homens para labutar sobre as árvores? Também recusado. Mas então vem ao espinheiro. E o espinheiro diz: se me ungis rei sobre vós, vinde, e confiai-vos debaixo da minha sombra, sombra do espinheiro. Mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. E nessa parábola, então, ele conclui, falando ao povo de Siquém no verso 16.
se é que em verdade e sinceridade procedeste, fazendo rei a Abimeleque, e se bem fizestes para com Jerubbaal, Gideão, e para com a sua casa, e se com ele usastes conforme o merecimento das suas mãos. Resumindo, vocês fizeram que os filhos de Gideão e Jerubbaal mereceram isso mesmo? Todos eles sendo mortos? Verso 18. Porém, vós hoje vos levantastes contra a casa de meu pai, e mataste os seus filhos, 70 homens, sobre uma pedra. E a Abimeleque, filho de sua serva, fizestes reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Verso 19. Se em verdade e sinceridade usastes com Jerubbaal e com a sua casa, se vocês fizeram isso com verdade, com sinceridade, olha, se alegra com o rei Abimeleque que vocês elegeram. Mas no verso 20 ele diz, se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo. E saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo que consuma Abimeleque. Resumindo, vocês fizeram isso com sinceridade e verdade? A família do meu pai, ou o meu pai, merecia isso? Que vocês exterminassem, matassem 70 dos filhos de Gideão? Ele deixou essa pergunta. E, na final da sua parábola, ele fala, vou usar até o termo, uma profecia. Se não foi justo o que vocês fizeram, então que Abimeleque caia sobre vocês, ou lance fogo, a expressão aqui da parábola. Lance fogo sobre a cidade de Siquém. E, ao contrário, e de Siquém também, lance fogo sobre Abimeleque, um contra o outro. Logo na sequência, nós vemos que Jotão fugiu, se escondeu, se exilou, mas havendo então Abimeleque estar reinando sobre estas cidades, nós vemos uma expressão forte no verso 33, quando diz, enviou Deus um mau espírito entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. E nesse contexto, esse mau espírito começa a ter uma intriga entre a cidade de Siquém e, agora, rei Abimeleque. A cidade queria condenar Abimeleque pela morte dos 70 filhos de Gideão. E diz a expressão bíblica que eles contrataram ou colocaram pessoas para colocar emboscadas a Abimeleque, para que pudesse o matar, lançando sobre as suas costas a morte de seus irmãos. E entra até na história um homem chamado aí Gaal, e esse Gaal colhe, faz vinho, trabalha para o povo de Siquém, mas numa expressão do verso 29, esse Gaal, que foi lá na cidade para trabalhar, diz, se este povo estivera na minha mão, eu expeliria Abimeleque. Colocando, se eu fosse o líder dessa cidade, eu pegaria esse Abimeleque e exterminaria ele. Ou então, o maioral da cidade ouviu isso e ficou bravo. E foi fazer intriga. O Abimeleque, que em teoria agora era também seu inimigo. E falou para Abimeleque, um tal de Gaal aí está querendo seu mal. Faz o seguinte, ele está aqui em Siquém, faz a emboscada, na hora que ele sair, você... Olha a situação. Enfim,
Assim acontece, e nós vemos que Abimeleque vence Gaal, destrói, persegue e mata Gaal, mas também ele, sabendo dessas articulações, dessas combinações de Siquém, também vai e conquista a cidade e destrói, quando no verso 45 diz: e Abimeleque pelejou contra a cidade todo aquele dia, e tomou a cidade, e matou o povo que nela havia, e assolou a cidade, e a semeou de sal. Resumindo, matou todo mundo, destruiu e conquistou a cidade. Vamos lá, a história de Abimeleque não acaba nas Escrituras. Nós vemos agora o primeiro, o que deu incentivo a ação de Abimeleque para matar os 70 irmãos, 70 filhos de Gideão. Nós vemos o primeiro já foi cumprido, mas agora ainda faltava Abimeleque. Quando então ele vai conquistar uma outra cidade, que no caso o nome é Tebes, e vai e cerca a cidade, o povo se confina numa torre, e ele pensa em fazer a mesma coisa que ele fez em Siquém, quando o povo se congregou numa fortificação. Ele cortou árvores, botou lá, queimou, matou todo mundo queimado dentro da torre. Ele quis fazer a mesma coisa agora em Tebes. Nessa fortificação, o povo se escondeu nessa torre e subiu nos telhados. O que ele pensou? Vou fazer a mesma coisa. Foi cortar árvores para colocar nas torres e para botar fogo em tudo. É quando então uma mulher toma um pedaço de uma mó, aquela pedra de moinho. Ele pegou esse pedaço dessa mó e lançou. E a expressão bíblica diz que quebrou o crânio de Abimeleque. E ele então agora, quase morto, pede para o seu pai de armas: me mata, para que na história não fique o meu nome dizendo que eu fui morto por uma mulher em batalha. Vamos lá. E na expressão agora do capítulo 9, do verso 56 e 57, nós vemos: assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando seus 70 irmãos, como também todo o mal dos homens de Siquém fez tornar sobre a cabeça deles, e a maldição de Jotão, filho de Jerubaal, veio sobre eles. Por isso que no começo eu falei que era uma parábola, uma profecia, porque nós vemos a expressão bíblica que Deus fez tornar todo esse mal articulado por Abimeleque, com o apoio de Siquém, e tramando então a morte dos 70 filhos de Gideão. E nós vemos se cumprir nessas passagens do versos 56 e 57. Na sequência, nós temos uma rápida passagem, sem detalhes, desses dois juízes ainda do tópico 1. Tola, no verso 1 do capítulo 10, só diz que ele era homem de Issacar e que julgou a Israel, foi juiz em Israel, por 23 anos. Não temos detalhes maiores, tão somente isso, que esse homem de Issacar foi juiz em Israel por 23 anos. Da mesma forma, nós temos Jair, outro juiz de Gileade, do outro lado do Rio Jordão, que também foi juiz em Israel e julgou por 23 anos também, assim como Tola. Tá? Essas são a história do primeiro tópico. Agora que nós precisamos aplicar
ou verdades práticas que nós precisamos dar destaque na nossa aula dessa lição é a primeira coisa. Deus é quem escolhe os seus líderes. No caso aqui, nós vemos a articulação de um homem, ou o homem querendo se colocar como líder do povo, como representante do povo. E nós vemos também, às vezes, acontecer com o povo querendo escolher um homem para guiá-lo. As duas formas vai dar errado, vai trazer problema. Quando Deus escolhe, Deus capacita, Deus, como diz as expressões nos juízes colocados por Deus, foram cheios do Espírito de Deus, aí é benefício para o povo. Mas quando homens querem se colocar em posições essas que não foram chamadas por Deus, nós vemos hoje pessoas querendo ser pastor, mas que não são pastor, pessoas querendo pregar que não foram chamados para pregar, pessoas querendo fazer tantas coisas e por diversos motivos, mas que não foram chamados por Deus. Consequências danosas ao povo, no caso a igreja, a congregação, vai sofrer. Porque não foi Deus quem escolheu. Assim como Abimeleque. Só trouxe tristeza. Só trouxe guerra, castigo. Só trouxe mortandade entre irmãos. Entre as tribos de Israel. Outro item importante é Deus cobrando sangue inocente. Os 70 que morreram lá, filhos de Gideão, nós vemos nos versos 56 e 57, na expressão, Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando os seus 70 irmãos. Às vezes pode até demorar, a gente olhando, falando, a pessoa fez isso, aquilo. Ou o salmista, né? O mal sobre mal, e só se dá bem. Eu quase caí, diz o salmista, a expressão dele. Mas a expressão de Deus foi, espera, vai ver outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. E aqui nós vemos claramente Deus cobrando todo o malefício feito por Abimeleque. E a gente pode até lembrar, associar com Abel, quando Deus vai cobrar de Caim o sangue. Cadê o seu irmão? O sangue dele clama. Na expressão de foi feito injustiça. E Deus é um Deus justo. É preciso cobrar essa injustiça. E Deus é justo juiz. Cobra todos os nossos maus atos, assim como também reconhece e premia os feitos bons feitos por nós. O bem planejado, almejado, desejado ao nosso próximo. Outra coisa, um detalhe importante, é que a expressão bíblica diz que Deus enviou um mau espírito. Não quero entrar no mérito do que seja isso. Para nós não é importante. Mas interessante é o que esse mau espírito realizou entre Abimeleque e Siquém. Nada mais é que foi contenda entre eles, traição, um amigo se tornou inimigo, misturou com a misericórdia, uma bagunça. Um espírito mau, ou um mau espírito, como diz a Escritura. O que a gente precisa entender? Cuidado, hein? Contenda entre irmãos, um traindo o outro, um aborrecendo o outro. Cuidado! Isso é sinal claro de que é a atuação do mal.
de um mau espírito atuando. E nós bem sabemos o que vem a ser esse mau espírito atuando em nós. Então vamos estar atentos. Ao verificar situações de contenda, traições, aborrecimento entre irmãos, não tome partido, não entre nesse tipo de confusão. Clame ao Senhor, para que possa livrar o seu povo de todo esse mal. Certo? Assim nós seguimos para o nosso segundo tópico, com o título Jefté, Isbã, Elon e Abidom, juízes. O que nós temos aqui? No capítulo 10, a partir do verso 6, nós vemos a expressão que tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E serviram aos Baalins, a Astarote, aos deuses da Síria, e aos deuses de Sidom, e aos deuses de Moabe, e aos deuses dos filhos de Amon, e aos deuses dos filisteus, e deixaram o Senhor e não o serviram. Misericórdia. Deus de todos os povos em volta tomaram para si. Então o povo de Israel, cheio de idolatria. Idolatria para tudo quanto é gosto. Consequência do abandono de Deus, do afastamento, da idolatria, vem a ira de Deus e o castigo. E castigo esse veio com os filisteus e os amonitas, os filhos de Amon, castigando o povo, oprimindo o povo por 18 anos. 18 anos ali sofrendo. 18. O interessante e o diferente é que aqui no capítulo 10 nós vemos o povo de Israel clamando ao Senhor. No verso 10, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Mas, diferentemente das outras vezes, vem a resposta de Deus nos versos 13 e 14, quando ele diz, a partir do verso 11, vamos ler que é um texto bonito. Porém, o Senhor disse aos filhos de Israel, porventura, dos egípcios, dos amorreus e dos filhos de Amon e dos filisteus, e dos sidônios e dos amalequitas, e dos maonitas, que vos oprimiam, quando a mim clamastes, não vos livrei eu então da sua mão? Essa pergunta retórica aí. Ele continua no verso 13. Contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Verso 14. Andai e clamai aos deuses que escolestes, que vos livrem eles no tempo do vosso aperto. O Senhor lembrou aqui. Quando os povos ao redor aí nos oprimiam, vocês me clamaram, eu não vos libertei? Com certeza, nós vimos já várias vezes. O povo clamando ao Senhor, e o Senhor vai lá, na sua misericórdia, pela sua graça, e livra. Agora Deus disse, não, peça aí aos seus deuses. Os deuses que vocês escolheram aí a servir, peça a eles. E eles agora que livrem vocês dessa situação que vocês estão, desse aperto que vocês estão sofrendo. O interessante é que no verso 15, o povo de Israel reconhece. Ele diz, pecamos. Faze-nos conforme tudo quanto parecia bem aos teus olhos. Quem sabe? Eu lembrei dessa expressão. Vai ouvir. Vai no que eu estou. Quem sabe? Foi para isso, né? O alerta do Senhor. Irmãos. E o que acontece? Nós vemos então os amonitas
se reunindo para a guerra, para atacar o povo de Israel. E nessa cidade em que ele morava, em Gileade, ele foi expulso, pois ele não poderia herdar com seus irmãos. E foi desprezado, foi exilado. Agora, mas ele era um valão de guerra, ele era valente. Agora o povo de Gileade volta e fala para ele, o Jefté volta para cá e batalha conosco. Ele falou, o quê? Mas eu não fui excluído daí? Eu não sou indigno? Não é para eu tomar herança com os filhos do meu pai? Por quê? Agora vocês estão me chamando. É quando então fazem uma proposta, né? Fala, se você lutar por nós, a gente coloca você sobre cabeça da tribo de Gileade. Então nós temos agora o Jefté, que foi desprezado, expulso da sua cidade, para retornar e liderar Gileade na batalha contra os amonitas. E com a promessa, se o Senhor me der os amonitas, eu vou ser cabeça de vocês, vou ser líder de vocês aí da cidade de Gileade. E a resposta do povo foi, o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Então, de exilado, passa a ser líder da cidade, ou dos homens de Gileade. Vamos lá. Em contínuo, nós vemos que Jefté vai e manda mensageiros aos filhos de Amon e falam para eles, por que vocês querem entrar na minha terra? Ou atacar o povo de Israel, guerra, etc. Daí os filhos de Amon vêm com uma mentira esfarrapada. Não, vocês quando vieram do Egito, vocês tomaram essas terras de nós. E na hora o Jefté fala, negativo. O Senhor nos deu essa terra que era dos amorreus. Porque nós pedimos autorização para passar por Moabe, Moabe não deixou, a gente deu a volta. A gente pediu para dar a volta, para passar para outra terra. Não pode, dar a volta. Então nós viemos pelos amorreus, rei dos amorreus, Seom. E ele também não nos deixou passar e veio nos atacar. Quando atacou Israel, o Senhor nos deu os amorreus em nossas mãos. Nós o derrotamos e tomamos posse da terra que era deles. Então, nós não pegamos nada dos amonitas. O Senhor proibiu de nós entrarmos em confronto. A direção de Deus foi para cá. Só conquistamos aqui porque esse rei dos amorreus não deixou a gente passar. É quando, então, fica claro e notório para Jefté que eles queriam simplesmente um motivo para conquistar aquela terra e destruir o povo de Israel. Não era por verdade. E simplesmente procuraram algo a dizer. Como não tinha justificativa, veio com a mentira. É quando, então, nós vemos um importante fato acontecer na vida de Jefté. Quando a confirmação dele como líder de Israel nessa batalha. No verso 29, nós temos a importante expressão, dizendo, então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Aí, confirmou que Jefté era um escolhido do Senhor para guiar o povo de Israel na batalha contra os amonitas. Mas logo em sequência, nós vemos um voto estranho, como a Bíblia diz, um voto louco de Jefté. Quando ele diz no verso 30, se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão,
aquilo que saindo da porta de minha casa me saíram ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. E nós vemos que Deus foi com ele conquistou, ele enfrentou os amonitas, Deus deu a vitória, ele retorna para sua casa e quem o recebe? A sua filha, sua única filha. É quando nós vemos então a situação triste dele rasgar as suas vestes e na expressão, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. O voto que ele fez de entregar ao Senhor a sua filha. Quando ele diz, o que sair da porta da minha casa, isso será do Senhor, e oferecerei em holocausto. E nós vemos então, na sequência dos fatos aí, essa lamentação por esse voto, esse louco voto. Entretanto, no verso 39, nós temos que Jefté cumpriu o voto que ele fez. Aqui a gente precisa dar uma parada. Essa expressão pode ter vários significados. Aqui não está muito claro. Entretanto, nós temos fatos concretos que não pode ter acontecido. Dentre eles, a gente precisa destacar: vida humana não poderia ser oferecida ao Senhor em holocausto. Não existe essa possibilidade. O Senhor, desde lá da lei, da saída do Egito, lá no Monte Horebe, já estava determinado isso. Não seria oferta em holocausto vida humana. Existia todo aquele ritual que os irmãos já bem conhecem, o cordeiro, sem mácula, tal. Entretanto, o que fica claro aqui é que ela não poderia mais ter a sua família, casar, ser dada a alguém em casamento, porque ela já não era mais dos seus pais e nem dela mesma, se assim podemos dizer. Ela seria do Senhor, ao Senhor. Isso não exclui o fato de que ela poderia ter sido morta. Entretanto, o que nós temos aqui, de fato, é que o voto foi cumprido e ela foi entregue ao Senhor. Tá? Na sequência desse triste fato, nós vemos, e não é repetição, nós não voltamos à Bíblia, nós vemos novamente a tribo de Efraim, achando ruim. Passaste a combater, Jefté, contra os filhos de Amon, e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a fogo a tua casa contigo. Mas que povinho brabo! Efraim, a tribo de Efraim ficou furiosa, porque novamente não foi chamado para a guerra. E se levantou, se reuniu para batalhar contra Jefté, seu irmão, de Gileade. E nós vemos que essa batalha ocorreu, irmão contra irmão, se enfrentando no campo de batalha. E Deus, o Senhor, entregou a tribo de Efraim na mão de Jefté e Gileade. Acontece até um fato curioso, tá? Vamos usar a expressão curioso, que o povo de Efraim, fugindo dos homens de Gileade, eles tentaram se disfarçar como os outros do povo de Israel e fizeram a eles um questionamento.
És tu efraimita, ou da tribo de Efraim? E esse homem respondeu, não. E fizeram uma prova com ele. Então fala aí, Shibolete. É algo curioso. Ele não conseguiu falar Shibolete e saiu Sibolete. E nesse questionário, eles descobriram que essa pessoa era da tribo de Efraim. Hoje, nós poderíamos até fazer uma comparação, né, com o paulista e o carioca. Vamos lá. Fala dois. O carioca não fala dois, fala dois. Ou então fala para o paulistano, né, paulista do interior, fala para ele falar porta. É difícil, né? Para a gente é mais porta. Esse foi um teste. E o filho de Efraim foi pego na mentira e foi morto. Na sequência, o que nós temos aí é que Jefté continuou julgando a Israel num período de 6 anos. Ele foi juiz em Israel. Após Jefté, como no nosso próprio título da lição, nós temos aí Isbã, que era de Belém, ou da tribo de Judá, que julgou a Israel por 7 anos. Em sequência, nós temos Elon, da tribo de Zebulon, que julgou Israel por 10 anos. E um outro juiz, chamado Abdon, de Efraim, que julgou Israel por 8 anos. Esse é o nosso tópico. Precisamos destacar ou dar mais ênfase nas nossas verdades práticas, na nossa aplicação, e alguns tópicos importantes. O primeiro deles, o povo de Israel novamente tornou a idolatria. Tem a expressão bíblica que a cobra volta, né, no mesmo caminho, ou o cão lambe o vômito, né? Nós temos que tomar esse cuidado também, de ficar atento a esses altos e baixos na nossa vida. E lembrando que idolatria não é só imagem de escultura, não. Idolatria é tudo que substitui Deus. Se você substitui Deus por futebol, futebol é sua idolatria. Se você substitui Deus por novela, até mesmo por família, substituir Deus por paixões desta vida, por desejos da vida, isso é idolatria. E a nossa tendência é sempre voltar naqueles mesmos erros, aquelas mesmas, a nossa fraqueza, nós vencemos uma vez, mas se nós não vigiarmos, nós tornarmos a cair nessa nossa fraqueza. Então precisamos nos despertar nisso e retirar de nós, ou pedir a Deus, sonda-nos e retira todo e qualquer caminho mau, né, como a expressão bíblica assim o diz. Outra coisa bonita de destacar é que um desprezado, né, como Jefté, que foi expulso de sua terra, seus irmãos não queriam que ele herdasse com eles. Entretanto, de desprezado, exilado, passou a ser o líder ou o juiz do povo de Israel. E o bonito da vida de Jefté é ele, todo momento, depositando em Deus a sua confiança. Quando, no capítulo 11, no verso 9, ele falando, quando foi proposto ser líder do povo de Israel, dos homens de Gileade, ele fala, se o Senhor entregar a mão nas minhas mãos, porque ele reconhece aqui que é o Senhor que pode fazer isso. Nós temos também no verso 29 a mesma coisa, ele colocando a expressão de que o Senhor era com ele. No capítulo 12, no verso 3, no final, e o Senhor
nos entregou nas mãos. Todo momento reconhecendo que Deus operou pela vida dele. É importante destaque nós reconhecermos e darmos essa honra, essa glória a Deus e não nas nossas capacidades ou nas nossas supostas forças. Outro ponto de destaque é a respeito do voto louco. E seria interessante nós até lermos em sala de aula ou reforçarmos a palavra que encontra-se em Eclesiastes, no capítulo 5, nos versos 4 e 5, quando diz: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Principalmente ficar brincando com esse negócio de voto e com voto tolo, sem medindo as palavras, no sentido de que colocando-se questões que não convêm ou que não são sobre nós, não tem nosso controle propriamente dito. E como aqui nós vemos no caso de Jefté, isso lhe custou a sua própria filha, que não mais esteve com ele, não pôde criar sua família, não pôde lhe dar descendência, porque era sua única filha, e etc. Outra coisa, o cuidado, que nós temos que ter com os homens sanguinários, Efraim, misericórdia. Ficou enfurecido com Gideão quando Deus chamou Gideão e somente 300 para a batalha. Efraim queria sanguinário. Mas lá Gideão conseguiu apaziguá-lo. Agora com Jefté não. A fúria, essa sede de sangue de Efraim fez com que os irmãos batalhassem entre si, causando essa situação triste. Então, precisamos reforçar de ter mais temperança, ter equilíbrio, usar um pouco dessa nossa temperança e o planejar o bem, o desejar o bem para os nossos irmãos. E não pisou no calo, já estoura, já não mexe comigo, ou não me provoque, ou não, se me desagradar, eu faço. Não, calma. A expressão bíblica é: se for possível, e se tiver em vós, tenha paz com todos. Procurar a paz, procurar a conciliação, ao invés de procurar conflito, guerra, tomar partidos, etc. Essas coisas. Principalmente agora o que está na moda, essa esquerda, direita, conservador. Não entre nessas brigas. A favor, contra o presidente. Nós temos que orar pelas autoridades, orar pelo país e não ficar entrando em conflitos entre nós mesmos. É uma boa oportunidade de nós fazermos essa relação também. E por último, apesar de serem juízes, chamados juízes menores do povo de Israel, como nós temos aí o Isban, Elon, Abdon, Tola e o Jair, mas uma coisa é fato. Fizeram a vontade de Deus e todos eles estão descritos como juízes, ou que fizeram a obra de Deus, a vontade de Deus na sua época. Assim sendo, nós encerramos esse segundo tópico e, como curiosidade, nós temos aí um mapa que nós vamos apresentar também no fechamento do livro Juízes, com todos os juízes e a sua localidade, ou de onde era esse juiz. Caso gere alguma dúvida aos irmãos aí professores,
E nós temos essa numeração de cada juiz que julgou Israel e a sua localização, onde ele estava. Bom, só para nós termos como referência e pode também contribuir na nossa visão e entendimento do livro. No mais, nós passamos então a lição de número 8, juízes menores julgam Israel, com esses dois tópicos que nós temos no nosso roteiro. Abimeleque sendo colocado, se intitulando rei, e Tola e Jair, os juízes. No segundo tópico, nós temos Jefté, Isban, Elon e Abidom como juízes no meio do povo de Israel. No fim, então, desta apresentação de hoje, que Deus possa ajudá-los nas vossas classes e que nós possamos contribuir nesse fortalecimento dos princípios aos nossos adolescentes. Que Deus os abençoe.